Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao Daily Devotions, o devocional diário da De Gravataí, nossa igreja, a nossa família. E nós seguimos motivando todos que puderem, aqui mesmo nesse canal. Nós temos todos os dias do ano, desde o 1º de janeiro deste ano até o fim do ano, até esse dia que nós estamos, 18 de novembro, com os comentários dos textos que fazem parte da leitura desse dia ou daquele dia, e também para percorrer a leitura de toda a Bíblia. E tem sido muito maravilhoso. Agora, hoje é Ezequiel, capítulos 37 e 38. E este capítulo 37, dentro do contexto de que Israel estava vivendo no exílio da Babilônia, distante da sua terra, distante daquelas promessas, das coisas, das experiências lindas que o povo teve com Deus na terra de Israel, sob a liderança dos reis, Saul, Davi, Salomão e depois os demais que infelizmente tomaram caminhos tortuosos, mas ali também tiveram o templo, a adoração, o culto, e também profetas, coisas também muito importantes. E agora eles estão no exílio, prisioneiros, fora da sua pátria, para viver uma outra vida longe daquilo que estava muito arraigado com a herança que eles tinham desde as promessas aos patriarcas. E imagina então, nesse capítulo 37, é uma das visões, das profecias, muito assim marcante, extraordinário na história do povo de Israel. Essa é agora a profecia que o profeta Ezequiel ele traz a visão do vale dos ossos secos. Quem já não ouviu uma pregação, um estudo bíblico, Mas a mensagem aqui, naquele momento, para aquele tempo, se referia à condição do povo de Israel como um vale de ossos secos, sem vida, a morte estava ali. E o desafio para a mentalidade do profeta diante daquele cenário era que não tem esperança, tanto que o povo dizia, dentro da visão, nós fomos cortados, não há esperança. Essa era a ideia, e o exílio trazia essa ideia também. Agora estamos noutra nação, distante, longe de Israel, das nossas raízes, um outro rei, um outro governante. Como é que não existe nenhuma esperança, como foi dito pelo profeta Ezequiel na palavra do povo, Mas é em meio a essa desesperança, em meio a esse caos, esses ossos secos, sem vida, que a mensagem para o profeta de Deus era agora: profetiza esses ossos secos, vivam, e os ossos faz aquela barulhada toda, sai daquela condição inerte, começa a juntar osso com osso, e eles daqui a pouco recebem carne, músculo e por fim a pele. E aí o Espírito sopra sobre eles vida, E eles então voltam a viver. Aí o profeta recebe a interpretação da mensagem. Esses ossos é a casa de Israel, é o povo de Israel. Estão no exílio, sem esperança, como mortos, tudo, mas aí o Senhor diz, isso significa esses ossos vivendo, revivendo agora, simboliza a casa de Israel, porque eu abrirei as vossas sepulturas e farei sair das vossas sepulturas, povo meu, e vos trarei para a vossa terra, a terra de Israel. Mesmo no cenário do exílio, da desesperança, sem condições, é nesse ambiente que Deus diz, eu vou levar vocês de volta, vou levar, vocês vão voltar para Israel. E aí que a palavra profética traz
né? Certamente, ânimo, coragem. No tempo de Deus, isso veio a acontecer, né? Israel voltou do exílio. Todavia, esta palavra profética, ela se também deu em muitas ocasiões da história de Israel em tempos de desesperança. Como foi na Segunda Guerra Mundial, com o projeto e o plano de extermínio do povo judeu, quantos morreram, parecia que eles não teriam esperança nenhuma, mas foi em meio a essa desesperança na Europa, durante o período da guerra, né, e que eles também disseram: estamos mortos, estamos cortados, não há esperança. Mas o Senhor ainda, né, fez esses ossos reviver no coração da Europa quando, após o término da guerra, né, terminou em 1945, 47 teve o voto das Nações Unidas para a partilha da Palestina para judeus e palestinos, né, árabes, e ali então foi concedido em 48 a independência de Israel. E naquele tempo também houve a Guerra da Independência. Os países árabes vizinhos guerrearam para exterminar Israel, mas eles permaneceram firmes e sobreviveram aos ataques, né, e à fúria destruidora. E Israel prevaleceu. Mas logo depois dessa profecia, o Ezequiel tem também a visão de um tempo muito difícil, né, que é a guerra contra Gog e Magog, que representam os reinos do norte, que vão se unir com a Pérsia, né, hoje o Irã e outros países vizinhos, para guerrear contra. Vai haver guerra, vai vir assim algo extraordinário, né, para destruir Israel. Mas aqui vai dizer na palavra profética que Deus vai intervir, né? Vai dar terremoto, vai acontecer coisas terríveis e Israel será vitorioso. Então, e assim eu habitarei no meio deles, serei seu Deus e eles serão meu povo. Que coisa linda, né? Também o Ezequiel profetiza, né, sobre o terceiro templo, né? E vai acontecer, nós vamos ainda ler sobre isso, mas é muito lindo. E o Senhor diz assim, né, depois dessa guerra chamada, alguns a chamam aqui, colocam nessa parte como a guerra do Armagedon, né? E me farei conhecido às nações do mundo, né? Quando ele mostrar a sua grandeza. Estamos agora em Tiago, né? Capítulo 1 e o capítulo 2, e como eu disse no dia de ontem, Tiago é uma epístola universal e com muitos aspectos da vida cristã, da intimidade com Deus, e ele aborda assuntos aqui de prática religiosa, não de teoria. Ele fala da fé, a fé sem obras é morta, ele fala da verdadeira religião, né? Aquela que cuida, né, dos órfãos, das viúvas, nas suas dificuldades, né? E não se deixa corromper pelo mundo. E ele também diz a necessidade de nós desenvolver misericórdia, né? E porque não haverá misericórdia para quem não demonstrar misericórdia. Mas o Salmo 117 é o menor salmo da Bíblia, né? Capítulo menor, mas ele é um salmo missionário, porque ele diz: louvem ao Senhor todas as nações, e ainda, louvem todos os povos. O povo, as nações não tinham o Deus de Israel como seu Deus, tinham os ídolos, né? A idolatria, mas aqui ele está dizendo que o nome dele será proclamado em todas as nações, e ele será louvado e bendito. Pois grande é o seu amor por nós. Sim, Deus amou o mundo de tal maneira. Todos vão saber disso. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Deus abençoe.